Boa noite, muito obrigada, bem-vindo a mais um Contrato Imobiliário na Prática. Hoje nós vamos falar sobre revisão e reajuste no contrato de locação. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes e é o que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, se vocês quiserem já colocar o slide para a gente começar, por favor. Bom, cláusulas de revisão e reajuste em contrato de locação, ok? Não está rodando os slides, hein? Agora foi. Bom, objetivos da aula de hoje. Basicamente, nós falarmos da diferença entre reajuste e revisão. Porque, na prática, parece que é a mesma coisa. Eu vejo que no dia a dia todo mundo usa as duas palavras como sinônimo e etc. Mas são coisas diferentes. É importante a gente entender o significado de cada uma delas e quando é aplicado, ok? Bom, revisão, tá? Revisão, ela não é aquela anual que é pelos índices INPC, GPM, etc., que é o próximo slide, certo? Revisão, ela é basicamente algo motivado por fatores externos, ok? Por exemplo, um contrato de locação que ele tem um prazo um pouco maior, um prazo de 10 anos, um prazo um pouco mais estendido, certo? É possível a cada 3 anos, e isso está previsto na lei de locação, ok? É previsto você fazer uma revisão desse contrato de locação. Por quê? Porque muitas vezes e aí eu coloquei ali os exemplos para vocês nos slides. Em razão de crise econômica, de mudança nas condições do imóvel ou da vizinhança, alteração nas taxas de juros, algo que seja excepcional, certo? Ou seja, você houve melhoria externa e etc., e o contrato de locação que está vigente, ele não reflete mais as condições reais de mercado, certo? Ou seja, nesse caso, vai ser possível, a cada 3 anos do contrato, você negociar com o seu inquilino, ok, o proprietário, o inquilino e etc., o reajuste desse contrato de locação. Ele pode ser feito tanto pelo locador quanto pelo locatário, ok? Ambas as partes podem solicitar esse reajuste. Obviamente, primeiro, de uma forma amigável, ou seja, entrar em contato e etc. Olha, o locador, por exemplo, inquilino, você já está há tanto tempo no meu imóvel, houveram alterações significativas aqui na região e o preço do metro quadrado hoje não reflete mais o que está sendo praticado no mercado. Vou dar um exemplo: uma sala comercial que está sendo alugada hoje por R$ 2.000 e a prática do mercado para uma sala com aquela metragem, com aquelas características e etc., o mercado já está falando em R$ 6.000 para aquele mesmo imóvel, em razão de modificações do local, às vezes alguma influência externa de algo que veio a ser instalado ali na região e etc. Ou seja, não é mais vantajoso para o proprietário. Então, ele pode, primeira opção, conversar amigavelmente com esse inquilino, e se não houver acordo com relação a essa revisão do contrato de locação, ele pode, de forma judicial, acionar esse inquilino para ser verificadas as condições atuais do mercado e ser procedida a revisão desse contrato judicialmente, ok? Lembrando que, se o contrato está vigente, tem um valor de contrato, obviamente, ajustado entre as partes, o proprietário não pode simplesmente despejar o inquilino, ok? Mas ele pode, se as condições econômicas e etc. daquele contrato estiverem não mais em harmonia com o mercado e etc., você pode trabalhar nessa revisão contratual. As partes podem trabalhar nessa revisão contratual. A mesma coisa o inquilino, ou seja, aquele endereço tinha determinado valor porque tinha um shopping, uma indústria, alguma coisa externa que valorizava e por isso era interessante para aquele inquilino aquele imóvel naquele preço. Porém, houve alguma alteração
ou física, ou econômica, e etc., olha, não está mais condizente. Eu estou pagando um aluguel de 6 mil reais e o meu vizinho, as salas ao lado, estão sendo anunciadas a locação por 1.500, 2.000 reais. Ou seja, o valor não está mais adequado à realidade do mercado, ok? Você pode negociar com o proprietário. Eventualmente, não sendo possível essa renegociação, é possível propor uma ação de revisão dessa locação, ok? Lembrando que a lei do inquilinato, ela prevê algumas diretrizes, em regra, a cada 3 anos, ok? Bom, cláusula de reajuste do contrato de locação. Bom, reajuste é aquilo que nós comumente conhecemos no contrato de locação. Todo ano, né, você reajusta o contrato de locação. Reajusta por quê? Para que o valor daquela locação seja reajustada em razão de modificações econômicas, ok? Geralmente, quais os índices utilizados? Os índices mais utilizados são o IGPM e o IPCA, ok? Bom, qual a periodicidade? Geralmente, a periodicidade ela é sempre anual, certo? É sempre aplicada com base anual. Qual a frequência? É possível eu alterar essa frequência de reajuste? Bom, a frequência desse reajuste do contrato de locação é a cada 12 meses e a lei do inquilinato também disciplina isso, tá? Vai ser possível, eventualmente, alterar ou flexibilizar essa periodicidade, ok? Para talvez um período menor nos contratos que envolvem locação comercial, certo? Nos contratos de locação residencial, a lei é bastante específica, então não é viável que esse reajuste seja inferior a 12 meses, certo? Bom, algo muito interessante que as pessoas sempre perguntam com relação a esse índice: qual o índice mais adequado para se escolher dentre os mais utilizados no mercado? O IGPM ou o IPCA? Bom, qualquer índice é válido no contrato. O que nós verificamos normalmente, se você analisar os gráficos relacionados aos índices, ou seja, o IGPM, ele normalmente ele tem um aumento um pouco mais expressivo, certo? E o IPCA, às vezes, ele costuma ser um pouco mais menos agressivo, até porque eles tomam com base elementos diferentes, certo? O que torna, na prática, o IGPM um índice um pouco mais vantajoso para o locador e o IPCA um pouco mais vantajoso para o inquilino, ok? O que eu acho interessante sempre ser observado com relação a esses índices, até para quem faz gestão de contrato de locação, imobiliária e etc., ou mesmo para um proprietário, para não ter surpresa com redução do valor, porque obviamente os índices normalmente eles aumentam, né? Mas pode acontecer do índice também prever redução do valor. E para que não tenha redução do valor do aluguel, é muito comum você encontrar contratos de locação que trabalham a cláusula de reajuste da seguinte forma: a variação positiva do índice tal. Por que usar a variação positiva? Porque anualmente é possível que o contrato de locação não tenha reajuste, fique no mesmo patamar, no mesmo valor que já está sendo praticado, ou que ele tenha pequeno reajuste para mais. Mas ele não jamais vai ter um pequeno reajuste para menos, tá? Quando existe a possibilidade dessa cláusula. Marina, mas é possível essa cláusula? Tem algum problema? Tem algum questionamento? Não. A aplicação da variação positiva é muito usado nos contratos e a gente não vê grandes discussões ou questionamentos com relação a isso nos tribunais. Então, é ok, é viável, é vantajoso. Talvez um equilíbrio, por exemplo, se os contratos de locação, na grande maioria, como são feitos pelos proprietários, né, eles costumam utilizar o IGPM, ok?
Então, por exemplo, se o inquilino questionar, olha, eu gostaria que fosse utilizado o IPCA. Olha, ok, mas nós vamos colocar com a variação positiva. É algo que é bastante tranquilo e bastante usual na prática, ok? Bom, comparação entre os índices, qual escolher? Como eu mencionei anteriormente, o IGPM, ele é um pouco mais, ele se mostra na prática um pouco mais vantajoso para o proprietário e o IPCA, por exemplo, se mostra um pouco mais vantajoso para o inquilino, ok? Mas todos eles são válidos, podem ser utilizados e etc. Uma pergunta, uma dúvida que é bastante frequente quando nós falamos sobre os reajustes e etc., né? Olha, eu posso utilizar os dois índices? Eu posso colocar mais de um índice no contrato de locação? Bom, a legislação não traz nenhuma vedação específica quanto à proibição da utilização de dois índices, ou seja, não existe uma nulidade na cláusula. Se não existe proibição, em tese, você poderia utilizar os dois índices, ou seja, uma cláusula nos seguintes termos: o contrato será reajustado anualmente pela variação positiva do índice de maior reajuste entre IGPM ou IPCA, ok? Ou seja, não existe vedação legal para isso. Agora, quando você vai trabalhar determinada cláusula, ok? Eu não posso simplesmente pensar naquilo que é permitido ou proibido, porque a legislação, obviamente, ela não consegue prever a integralidade de situações. Então, nós temos que fazer essa análise com base em outros elementos, como, por exemplo, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e a possibilidade de nulidade ou onerosidade excessiva. No caso de uma cláusula nesses termos, ou seja, variação positiva aplicando-se o maior índice e etc. Tá claro que é uma cláusula que ela está um pouco não, acho que bastantinho, abusiva, defendendo os interesses do proprietário em detrimento dos interesses do inquilino. Logo, essa é uma cláusula que claramente pode ser questionada e anulada judicialmente. Ou seja, para evitar transtornos nesse sentido, é sempre bom pensar numa parcimônia e num equilíbrio quando se fala em contrato, especialmente nos contratos relacionados à locação residencial. Obviamente que nos contratos relacionados a uma locação comercial, as partes elas têm uma maior liberdade de negociação, especialmente porque geralmente nós estamos falando de duas empresas assessoradas pelos seus advogados e etc. Ou seja, na locação comercial, isso é um pouco possível, um pouco mais plausível e etc., e menos provável que seja questionado, certo? Algo que eu já vi acontecer quando em locações comerciais que você coloca a utilização de dois índices e etc., até para ter um equilíbrio um pouco maior, é você utilizar. Olha, vai ser aplicada a variação positiva entre a maior variação entre os índices X e Y, limitado a um percentual X, certo? Ou seja, a 10%, 15%, ou seja, se a variação for superior a esse percentual, as partes conversarão e ajustarão de forma a manter o contrato de locação. Ou seja, numa locação comercial, que geralmente é feita a longo prazo, talvez, vou dar um exemplo para você, imagina uma locação para implantação de um supermercado, uma indústria, locações que têm um objetivo a longo prazo, ok? Ou seja, ela tem uma possibilidade de uma variação maior e nunca vai ser interessante para o inquilino sair, até porque ele fez benfeitorias no imóvel e etc. Ou seja, é possível, mas sempre pense em
ferramentas que tragam o equilíbrio para esse contrato, ok? Então, na dúvida, se pode ou não pode, em tese pode, mas vamos pensar de uma forma mais adequada em como trabalhar essa cláusula, ok? Bom, por hoje, foi esse o tema, um tema bastante objetivo, mas extremamente importante para o dia a dia dos contratos imobiliários. É um tema relativamente simples, porém, eu tenho certeza que cada um de vocês, corretores de imóveis, acaba se deparando com essa questão de dúvidas com relação à possibilidade de reajuste ou de revisão do contrato de locação muitas e muitas vezes durante o seu dia a dia. Por isso se torna um tema extremamente importante para que saibamos os detalhes, como aplicar e etc. Bom, muitíssimo obrigada. Estou à disposição, inclusive eu vi que eles já colocaram aqui o meu Instagram e etc. Lá eu compartilho com vocês outras dicas e etc. sobre o mercado imobiliário e estou à disposição para ajudar no que for possível. Inclusive, me enviem sempre sugestões de outros temas para a gente conversar aqui no programa, ok? Muitíssimo obrigado, uma boa noite para vocês.